Olá pessoal, sejam bem-vindos à quinta aula do nosso curso de Engenharia de Software, a aula de testes e qualidade de software. Bom, essa aula é a última do nosso curso e ela conclui o nosso estudo, sobre as principais disciplinas aí da Engenharia de Software. Depois de toda aquela visão geral que a gente teve lá na aula de RUP, a gente viu várias disciplinas, requisitos, análise, projeto, etc. Agora chegou a vez de a gente detalhar a disciplina de teste. E por ser um assunto também relacionado, a gente vai ver a parte de qualidade de software também. Vários assuntos esparsos aí que aparecem nos capítulos de qualidade de software dos livros aí do Pressman e do Somerville, a gente vai aproveitar para colocar aqui nessa aula também, porque é um assunto relacionado a testes, ok? Bom, qual é o conteúdo dessa aula, pessoal? Os tópicos que a gente vai cobrir basicamente vão ser os seguintes. Toda essa parte de qualidade de software, como eu comentei com vocês, o contexto, os objetivos, uma parte de tolerância a falhas, controle e garantia da qualidade, coisas desse tipo. Vamos ver os processos de verificação e validação, que confundem muita gente aí. Uma parte de inspeção de software também, que tem a ver com qualidade de software. E por fim, todos os tópicos sobre testes. Tipos de testes, níveis de testes, estratégias de testes. Como é que eu gero um caso de teste a partir de um caso de uso? É uma coisa muito comum de ser cobrada em questões de RUP, por exemplo. E assim por diante, ok? Todos esses conteúdos, então, aí de testes e qualidade de software vão estar aqui nessa aula. Como já é de prática, a gente vai fazer várias questões também, cobrindo esse assunto aqui, como elas costumam aparecer em provas. E vamos dar uma olhada na bibliografia, Vocês já devem estar acostumados. Estou indo mais rápido aqui, pessoal, nessa introdução, porque é a última aula do nosso curso e imagino que já está todo mundo acostumado com a metodologia, Então, como não poderia deixar de ser, eu sempre mostro a bibliografia, as fontes a partir das quais eu tirei todas essas informações aqui para montar a aula. Então, vamos lá. O assunto de testes ele é um assunto muito bem abordado nos livros do Pressman e do Somerville, pessoal. Ao contrário da nossa última aula, que a gente estudou análise e projeto, essa aula daqui ela pode ser totalmente coberta, totalmente estudada, somente por esses dois livros. Estou colocando mais fontes aí, eu vou explicar porquê para vocês daqui a pouco. Mas se vocês pegarem o livro do Somerville e o livro do Pressman e estudarem os capítulos, ambos têm capítulos específicos, de qualidade de software e lá no meio o capítulo de teste, vocês já vão estar muito bem, ok? Porque basicamente o que é cobrado em prova de seleção é tirado desses dois livros, especialmente o livro do Pressman, Eu falei para vocês, lá na aula de requisitos, por exemplo, apesar de requisitos aparecer tanto no livro do Somerville como do Pressman, as bancas costumam muito mais cobrar a visão do Somerville para requisitos. Aqui é o contrário. Para testes, os dois livros cobrem esse assunto. Ok, mas o Pressman costuma ser mais cobrado. Toda aquela parte de teste de caixa branca, caixa preta, os níveis e as formas estratégicas de você testar o seu software, tudo isso que aparece no Pressman costuma cair muito em prova de seleção. Então, se você puder ler os dois livros, o capítulo de testes dos dois livros, ótimo, melhor ainda. Mas se você não tiver tempo, leia o do Pressman, que eu acho que é bem mais cobrado, costuma aparecer mais em prova. Ok? Então, Pressman e Somerville, vocês estão vendo mais duas bibliografias aí, que é o RUP, que eu tirei alguns trechos da disciplina de testes dele, ok? Para mostrar basicamente como é que a gente gera casos de teste a partir de casos de uso. E por fim, nós vamos ver também, pessoal, uma parte de tolerância a falhas, cujos conceitos eu tirei de um comitê técnico, de uma norma técnica do I3E. Essa aí que vocês estão vendo no final, a gente vai estudar isso daqui a pouco, ok? Então, para 90% do que cai aí sobre teste de qualidade de software, pessoal, Pressman e Somerville. É recomendável dar uma olhada na disciplina de testes do RUP também, Tem alguns conceitos importantes lá. E algumas outras informações que vocês podem encontrar em artigos, em normas, como por exemplo essa do I3E que eu estou trazendo aqui para vocês, já estou resumindo o que é mais importante, ok? Muito bem, então vamos começar a nossa aula, pessoal. Qualidade de software, testes e qualidade de software. Qual é o contexto, qual é o objetivo aqui, pessoal?
Bom, a gente se encontra no seguinte momento, pessoal. Uma vez que o código-fonte tenha sido gerado, foi tudo isso que a gente viu nas aulas anteriores, a gente especificou os requisitos, depois fez análise, projeto, e implicitamente, obviamente não tem uma aula só para isso, mas implicitamente o código foi gerado e desenvolvido a partir dessas especificações. Beleza. Então, uma vez que esse código tenha sido gerado, é necessário testar para descobrir erros antes de você entregar esse software para o cliente. Eu simplifiquei aqui, pessoal, essas atividades como simplesmente testar, mas na verdade os processos de qualidade de software eles são amplos. Tá? Eles envolvem diversas atividades. Atividades de verificação, de validação, de inspeção de software, que a gente também vai estudar nessa aula, walkthroughs, coisas desse tipo. Certo? Eu simplifiquei aqui como testar, mas traduza para diversas atividades que garantem e aumentam a probabilidade do seu software ter qualidade, ok? Então, gerou o código, vamos testar e garantir a qualidade desse software. O que mais? O objetivo é projetar uma série de testes com máxima probabilidade de encontrar erros. Máxima probabilidade está sublinhado aí, pessoal, porque como a gente vai estudar daqui a pouco, na verdade a gente nunca pode dizer que o nosso software ele está livre de erros, com 100% de certeza dizer, olha, o meu software ele não tem erro nenhum. A única coisa que você pode fazer, isso já caiu em prova várias vezes, tentando confundir o aluno, a única coisa que você pode fazer, na verdade, é aumentar a probabilidade de que o seu software tenha qualidade. Ou seja, projetar bons testes, ter uma cobertura adequada de testes e assim por diante, que realmente achem a maioria dos erros. Mas você nunca vai poder garantir que o seu software está livre de erros, ok? Por isso que eu estou colocando aí que o objetivo é projetar testes que aumentem a probabilidade de encontrar erros, ok? Essa casca de banana já caiu diversas vezes em prova. A gente vai falar mais sobre ela quando chegar na parte de teste, ok? Bom, então são utilizadas técnicas para testar a lógica interna dos componentes, testar as entradas e as saídas das funções. Vocês devem estar percebendo, quem já estudou um pouco desse assunto, essas técnicas têm a ver com as abordagens, pessoal, de testes caixa branca e testes caixa preta, que são as duas principais abordagens que você utiliza para testar. A gente também vai ver isso mais para frente, ok? Então é isso, gerou o código, precisamos testar para aumentar a probabilidade que o nosso software tenha qualidade. Existem várias abordagens para isso, a gente vai estudar elas. Vamos lá. Bom, isso aí é do Pressman. Quem é que está envolvido, pessoal? Quem são as pessoas, quais são os papéis envolvidos aí nesse processo de testes e qualidade de software, Bom, inicialmente, nos estágios iniciais do desenvolvimento, o próprio engenheiro de software, o próprio desenvolvedor executa todos os testes. Aqueles testes conhecidos, por exemplo, como testes de unidade ou testes do desenvolvedor, como são chamados lá no RUP, ok? Então, inicialmente, o próprio desenvolvedor, o próprio engenheiro de software executa esses testes daí. Só que mais para frente, é comum que você tenha mais especialização para testar o seu software, Ou seja, que essa aplicação seja repassada para equipes especializadas, equipes independentes, para realizar os testes funcionais no seu sistema, ok? Então tá lá. Entretanto, à medida que o processo evolui, especialistas em testes podem ser envolvidos. Especialistas, de preferência, independentes, É aquele velho princípio, pessoal? Quem constrói não é o cara que testa. Porque o cara que construiu, ele já está viciado no que ele desenvolveu, no que ele codificou naquele software. Então é melhor você passar isso para uma equipe terceirizada, uma equipe independente e testar, ok? Então o Pressman diz isso daí. Inicialmente o próprio desenvolvedor realiza lá os seus testes de unidade, os seus testes de desenvolvedor. Mais para frente a gente vai especializando esses testes funcionais e vai repassando para equipes independentes, ok? Muito bem. Então, vamos ver os tipos de manutenção de software aqui, pessoal, que também aparecem nesses capítulos de qualidade de software do Pressman e do Somerville. Vocês vão perceber que antes de a gente entrar na parte de testes de software propriamente dita, a gente vai ver vários assuntos soltos aqui, pessoal. Por quê? De novo, porque na verdade qualidade de software, se vocês pegarem nesses livros do Somerville e do Pressman, são vários capítulos, tá? É uma macro seção que debaixo dela tem 6, 7, 8 capítulos falando sobre qualidade de software. E aí entra a questão de tolerância a falhas, confiabilidade dos sistemas,
manutenção de software, que tem a ver com qualidade também, e assim por diante. E um dos capítulos, um ou dois capítulos, dependendo dos livros, são os capítulos de testes, ok? E a gente vai chegar nessa parte de testes. Mas antes a gente vai ver esses assuntos soltos aqui, que por falta de um lugar melhor para colocar, eu coloquei aqui nessa aula de qualidade de software, para não deixar de ver esses assuntos com vocês, porque são importantes e às vezes caem em prova, ok? Um deles, então, é essa história de tipos de manutenção de software. Então, vamos lá, pessoal. Isso daí vocês encontram, por exemplo, no capítulo 29 do livro do Pressman, lá no final, já quase nos últimos capítulos do livro, ok? Bom, segundo o Pressman, manutenção de software, na verdade, é uma atividade que começa quase que imediatamente depois de você implantar o seu software. Ou seja, o software é liberado para os usuários finais e dentro de poucos dias você já tem relatórios de bugs, de chamados, de demandas para a empresa que desenvolveu o software. Né? Depois de algumas semanas, um grupo de usuários vai indicar lá que o seu software tem que ser alterado de alguma forma para atender necessidades especiais deles. Né? E o Pressman diz que, no máximo, aí, em alguns meses, um grupo que no começo não tinha nada a ver com o desenvolvimento desse software, não queria nem se envolver com um projeto de desenvolvimento, agora simplesmente reconheceu que o sistema pode lhe trazer benefícios, pode lhe trazer vantagens. Né? Eles vão precisar de algumas melhorias, por exemplo, para fazer funcionar no ambiente deles, certo? Então aí o Pressman diz que o desafio de você dar manutenção em software começa por todas essas razões, seja por requisições de usuários, seja por relatos de bugs, melhorias e assim por diante, beleza? Bom, e aí existem diversos tipos de manutenção de software, pessoal. Na verdade, essas categorias aí, essas 4, eu tirei do livro do Somerville, ok? Beleza, o Pressman é o mais cobrado, mas o Somerville também tem uma ótima abordagem para testes, pessoal. Já falei para vocês várias vezes, na verdade, né? A minha preferência é pelo livro do Somerville, eu acho ele muito mais didático. E eu estou trazendo aqui, então, esses tipos de manutenção de software para vocês, tirados do livro do Somerville, ok? Então, olha só. Ele diz que existem 4 tipos de manutenção de software. A primeira é a manutenção corretiva. Aí é correção de erros mesmo, né, pessoal? Bugs, defeitos no seu software, né? Correção de erros encontrados na verificação ou na validação, você tem que ir lá e dar uma manutenção no sistema, ok? Outro tipo de manutenção é a adaptativa. Normalmente, pessoal, uma adaptação no software significa adaptá-lo a mudanças externas, né? Ou seja, a um novo ambiente, acoplar esse software a novos requisitos e assim por diante. Então você está adaptando alguma coisa que já existia naquele software em relação a algo que mudou no ambiente ao redor dele, né? A mudanças externas ao redor dele, beleza? Corretiva, correção de erros, adaptativa, se adaptar a mudanças externas. Posso realizar melhorias no meu software, né? A famosa manutenção de melhoria ou perfectiva, né? Melhorias requeridas pelos usuários. Diversos tipos de melhoria, tá, pessoal? Melhoria de usabilidade, porque o cara acha que o sistema não está muito amigável, porque está complicado de usar. Melhoria de desempenho, porque o cara acha que o sistema está lento. Melhorias de infraestrutura e assim por diante. Diversos tipos de manutenção de melhoria que podem ser demandadas pela sua empresa, né? Para os desenvolvedores da aplicação, do software, ok? Por fim, a manutenção do tipo preventiva ou de reengenharia. Aí simplesmente é adotar uma abordagem proativa, né? Ou seja, você está prevenindo que algum problema aconteça no seu software se você não fizer algum tipo de manutenção nele antes que esse problema aconteça. Tá lá, abordagem proativa com foco na melhoria da manutabilidade. Isso aí, pessoal, pode abranger diversos tipos de manutenção, tá? Refatorações, simplificações do seu código. Você já pode se antecipar a determinadas situações, né? Você está vendo que, por exemplo, a capacidade de armazenamento, de memória, da RIP do seu programa, do desempenho dele está chegando num certo limite. Então você se antecipa a isso e previne esses problemas, né? Esses tipos de falhas através de manutenção preventiva, também conhecida como reengenharia, ok? Beleza, lembrem-se desses 4 tipos aí, pessoal. São bem simples, né? Na verdade, praticamente autoexplicativos, não tem nem muito o que falar aqui. Mas lembrem-se desses tipos aí, porque podem ser cobrados em prova, como eu já vi cair algumas vezes, ok? Beleza. Bom, um outro assunto
que não tem nada a ver com tipo de manutenção, como eu falei para vocês, né? Estou trazendo aqui vários assuntos esparsos de qualidade de software e resumindo para vocês, é a questão de tolerância a falhas, pessoal, a confiabilidade dos sistemas. Isso aqui é o seguinte, esses conceitos aqui, na verdade, eles nem costumavam aparecer nos meus slides. Mas como eu já vi eles sendo cobrados em provas, principalmente do CESP algumas vezes, eu resolvi colocar eles aqui só para garantir, tá? Só para vocês ficarem tranquilos aí caso isso venha a ser cobrado. Falei para vocês no início da aula, né, que esses conceitos de tolerância a falhas, eles foram tirados de uma norma lá do I3E, de um comitê técnico do I3E. Tá? E a fonte que eu usei para mostrar isso aqui para vocês é justamente essa. Então, são conceitos que têm a ver com qualidade de software no sentido de confiabilidade dos sistemas, de tolerância a falhas, ok? Então, vamos entender isso daqui. Olha só, o comitê técnico diz o seguinte, para você projetar sistemas confiáveis, é importante que você, como engenheiro de software, considere os aspectos de falta, erro e falha em sistemas. Isso aqui é um negócio meio estranho, pessoal, pela terminologia, né? Muitas pessoas acham que é a mesma coisa, né? Pô, o erro é uma falha. E na prática, realmente, acaba não fazendo diferença. A gente utiliza esses termos como se fosse tudo sinônimo. Mas para a norma não é, e eu já vi isso sendo cobrado em prova, ok? Principalmente do CESP, depois procurem aí nos seus bancos de questões. Então vamos lá. Vocês devem considerar esses três aspectos aí que têm significados diferentes. Vamos lá, falta, erro e falha, pessoal. Falta é o problema por trás do problema, digamos assim. É a causa de uma falha. É a causa raiz de tudo, pessoal. Então, vamos lá. Por exemplo, se o código do seu sistema está incorreto, ou está faltando algum trecho dele, ou por exemplo, se você estiver tratando de um hardware, esse hardware tiver algum defeito de fabricação e coisas desse tipo, isso é o que a norma chama de falta. É uma causa física, digamos assim. Claro que no software não existe nada físico, né, pessoal? Tudo no mundo virtual. Mas quando eu digo aspecto físico, é o aspecto que está por trás ali da implementação que dá o poder de processamento àquele seu sistema, seja ele de software ou de hardware, ok? Então é o problema por trás do problema, é a causa raiz do que pode se manifestar lá na frente. Isso é o que a gente chama de falta. Muito bem. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui para vocês, porque senão fica muito abstrato, isso aqui fica difícil de entender. Imagine que você é um engenheiro de hardware, por exemplo, pessoal, e você esteja projetando um disco rígido. Se esse seu HD, se esse seu disco rígido tiver um setor defeituoso, por exemplo, isso é o que a gente chama de falta, um defeito de hardware. Isso pode ser a raiz de outros problemas, né, que podem acontecer caso esse setor defeituoso, esse setor faltoso seja lido. Estou dizendo defeituoso porque um sinônimo de falta que vocês podem encontrar por aí é defeito, certo? Falta ou defeito costumam ser tratados, são termos que costumam ser tratados como sinônimos, ok? Então, seguindo o meu exemplo, se você é um projetista de hardware aí, e esse seu hardware, por alguma razão, esse seu disco rígido, por exemplo, está com um setor defeituoso, isso é o que a gente chama de falta, ok? Beleza, vamos discutir aqui sobre o conceito de erro. Erro, estado intermediário de instabilidade, aspecto de informação. Pode resultar em uma falha se for propagada até a saída. Isso aí é o seguinte, pessoal. Seguindo o meu exemplo, imagine que você tem então esse hardware, esse HD, com um setor defeituoso, isso é a falta, é a causa raiz de tudo. Mas pode ocorrer um erro caso o sistema tente ler esse setor defeituoso do seu HD. Por quê? Porque já que o setor está com defeito, né, existe uma falta aí por trás, pode ser que ao tentar interpretar a informação num determinado arquivo, um determinado dado, enfim, que esteja nesse setor, pode ser que ao tentar interpretar essa informação ocorra um erro. Ou seja, você obtém um valor incorreto, sei lá, uma posição de memória errada, um arquivo que não reflete a realidade, coisas desse tipo. Por isso que eu coloquei entre parênteses ali para vocês que o erro, na verdade, ele reflete o aspecto de informação. Quando você tenta interpretar alguma informação
que está por trás de um dispositivo ou de algum aspecto faltoso do seu sistema, pode ser que ocorra esse erro. Só que o erro, pessoal, ele pode ou não resultar em uma falha se ele for propagado para a saída, certo? Porque justamente quando você tenta interpretar essa informação errônea, se você realmente utilizar essa informação errônea, aí sim pode ser que ela se manifeste como uma falha para o usuário. Falha é esse último conceito que vocês estão vendo aí no final. É o que estoura nas mãos do usuário, pessoal. Tá lá, a incapacidade do software de realizar a função requisitada, é o aspecto externo. Enquanto a falta, que foi o primeiro conceito que a gente viu ali em cima, é o aspecto interno, a falha é o aspecto externo. É a manifestação observável de toda essa cadeia aí de falta, erro, até chegar lá na falha. Né? Então, seguindo o meu exemplo, você tem lá um HD com um setor defeituoso, isso é a falta. Depois tentou ler uma informação nesse setor. Pode ocorrer um erro, ou seja, pode ocorrer que você obteve uma informação através de uma posição de memória incorreta, um arquivo defeituoso, coisas desse tipo. E a falha seria o que, pessoal? A falha seria justamente nesse meu exemplo se você tentasse utilizar aquele valor com erro ali na cadeia do meio, né? No aspecto de erro. Se você tentar utilizar isso, você vai obter o que no seu sistema? Por exemplo, na tela do seu computador, se você tentou acessar esse seu setor defeituoso do HD, você vai obter um erro, uma tela azul, né? Você vai obter um erro de permissão de acesso, por exemplo, coisas desse tipo. Okay? Então, exemplos ali para vocês, né? Terminação anormal do seu sistema, restrições quaisquer violadas e coisas desse tipo. Ok? Beleza, então, falta, erro e falha. Vocês estão vendo ali embaixo que isso segue uma cadeia. Né? Falta é o aspecto interno, é o problema por trás de tudo, certo? Que se você tentar ler esse setor ou esse aspecto físico interno que está faltoso, você pode obter um erro. Se você tentar interpretar essa informação, por isso que o aspecto de informação tem a ver com o erro, é um estado intermediário, certo? De instabilidade. Mas que, se você não fizer nada com essa informação, tudo bem, pode ser que não se propague para a saída. Mas se você tentar interpretar essa informação aí, provavelmente vai gerar uma falha, que é aquilo que estoura nas mãos do usuário. É a manifestação observável disso tudo, é o aspecto externo, ok? Todos aqueles exemplos que eu dei para vocês, ok? Muito bem, um esquema visual aí para vocês, pessoal, entenderem melhor, né? Tá lá, ó, a falta é o aspecto interno, né? Alguma manifestação física defeituosa do seu sistema, pode ser de hardware ou de software, ok? Então existe alguma falta no seu sistema em alguma parte dele. Se você tentar interpretar a informação em cima desse trecho faltoso, pode ser que um erro ocorra. Tá lá, você tem todo um universo de informação ali, 1, 2 e 3 assim por diante, mas uma dessas informações está instável. Né? Ou seja, é aquele aspecto que eu falei para vocês de estado intermediário instável, o aspecto de erro. Se você tentar interpretar aquela informação vermelha ali, e caso esse erro não seja corrigido por alguma razão, né, através de algum esquema de confiabilidade que a gente vai ver daqui a pouco, então uma falha pode ocorrer lá nas mãos do usuário. Okay? Então é essa cadeia aí que você segue de falta, erro ou falha. Lembrando que falta pode ser sinônimo de defeito também. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, por que é interessante a gente estudar todos esses aspectos, pessoal? Pelo que eu falei para vocês da questão da confiabilidade dos sistemas. Né? Como é que a gente faz para tornar os nossos sistemas mais confiáveis? Existem algumas maneiras para aumentar essa confiabilidade dos sistemas. Então, para começo de conversa, você pode prevenir faltas do seu sistema. Ou seja, evitar o próprio defeito, a própria causa raiz por trás dos problemas, das falhas que podem se manifestar para o usuário lá na frente. Então tá lá, ó. Prevenção de faltas é uma coisa, tolerância a falhas é outra. Percebam isso, pessoal. Prevenir faltas é prevenir, para começo de conversa, evitar que o defeito seja inserido no seu sistema de hardware ou software.
para começo de conversa, ok? Tudo bem, você faz, você tem diversas técnicas, né? Você tenta aumentar essa confiabilidade através de prevenção de faltas. Mas pode ser que mesmo assim alguma falha, né, algo que você não cobriu ali, se manifeste para o usuário. Isso é o que a gente chama de falha, como a gente já estudou. Mas mesmo que uma falha ocorra para o usuário, pode ser que você tenha alternativas técnicas para tolerar essas falhas, né? Ou seja, para diminuir o impacto que dá para o usuário a ele ter essa falha, a ocorrer essa falha na sua manifestação externa para o usuário, ok? Então vamos lá. Como é que a gente torna sistemas mais confiáveis? Primeiro a gente pode prevenir faltas para começo de conversa, os próprios defeitos que estão por trás de tudo. Através de quê? Por exemplo, de uma especificação rigorosa. Dependendo do processo que você utiliza, pessoal, você pode utilizar especificações matemáticas rigorosas, por exemplo, como a gente estudou lá nos métodos formais, lá na nossa primeira aula de engenharia de software, que previnem e garantem matematicamente que o seu sistema atende às especificações, por exemplo. Tranquilo, né? Quer dizer, tranquilo não, né? Na verdade isso é extremamente complexo, mas existem processos para isso, ok? Especificação rigorosa é uma delas, especificação matemática, métodos formais. Proteção de hardware. Para sistemas de hardware, você pode proteger determinados equipamentos, determinados dispositivos desse seu sistema de hardware contra interferências ou intempéries externas para prevenir os defeitos, ok? Você pode utilizar ambientes e linguagens apropriados. E aí já tem mais a ver com sistemas de software, né? Para sistemas de software, algumas linguagens elas previnem faltas, defeitos de códigos, né? Por exemplo, ponteiros mal alocados, memória não liberada, coleta de lixo. Tem linguagens que já fazem tudo isso aí para você automaticamente, né? Por debaixo dos panos ali, você não precisa se preocupar com isso. Então, você usar ambientes e linguagens de programação apropriadas, por exemplo, você pode prevenir determinados defeitos de código confiando simplesmente nas características da linguagem, ok? Muito bem. Tudo isso é para prevenir o problema por trás do problema para começo de conversa. Mas pode ser que mesmo assim algo se manifeste para o usuário, algo que você não previu, algo que você não teve a cobertura suficiente e assim por diante. E aí uma falha ocorre. Como é que a gente faz então para tornar o sistema mais confiável? A gente pode tolerar essas falhas, diminuir o impacto para o usuário caso uma falha ocorra, ok? Eu posso tentar me recuperar daquela falha, eu posso tentar desviar a execução do meu sistema para outro local que consiga abarcar aquela funcionalidade, coisas desse tipo. Então tá aí alguns exemplos para vocês. Através de replicação e redundância, por exemplo, né? Eu posso duplicar componentes. Caso um deles falhe, o outro pode assumir o lugar do primeiro, tranquilo, certo? Posso isolar o componente faltoso. Tem um componente que está faltoso, beleza, isso pode gerar uma falha, uma falta pode gerar uma falha seguindo toda aquela cadeia. Pô, mas se eu identifiquei que um componente, um dispositivo do meu sistema está faltoso, eu posso isolar ele e redirecionar o fluxo para outro dispositivo, outro componente do meu sistema. Posso trocar o componente através de hot swapping, né, pessoal? Hot swapping, aquela técnica de você trocar algum componente, algum dispositivo sem a necessidade de reiniciar ou desligar o seu sistema, ok? Então, diversas técnicas para tolerância a falhas. Pessoal, confiabilidade de sistemas, prevenção de faltas, tolerância a falhas, existem livros inteiros escritos só sobre isso daí. O pessoal de infra aí já deve estar pensando, já devem ter até lido livros sobre isso daí, devem saber sobre isso daí muito melhor do que eu, por exemplo. Aqui eu só estou mostrando para vocês o conceito, até porque para a prova de seleção não é tão importante saber detalhes sobre técnicas de tolerância a falhas. Eu estou mostrando para vocês aqui as mais comuns. Vocês precisam saber o conceito. Você pode ou prevenir o defeito para começo de conversa, através de prevenção de faltas, ou mesmo que através de todas essas técnicas alguma falha se manifeste para o usuário, você pode tolerar essas falhas através dessas técnicas aí que eu exemplifiquei para vocês. Ok? Ufa, beleza. Esses conceitos não são muito conhecidos da maioria dos estudantes, né, pessoal? Em sala de aula, muitas pessoas têm dúvidas sobre isso daí. Então, eu reservei algumas questões aqui do CESP, na verdade, duas questões, apesar de serem questões grandes aqui, para a gente ver como é que isso daqui já foi cobrado em prova de seleção. Olha só. Ao longo do desenvolvimento,
artefatos produzidos podem ser revisados, objetivando garantir que os mesmos apresentem pelo menos a qualidade mínima especificada. Não apenas o código, mas também outros artefatos podem ser revisados. Ok. Os defeitos encontrados pelas revisões referem-se a faltas, enquanto os defeitos encontrados por testes são falhas do software, pois testes avaliam a qualidade comparando o comportamento esperado com o observado. Pois é, pessoal, essa questão não é muito simples, né? Eu imagino que muitas pessoas que não conhecem esses conceitos de falta, erro e falha, e a maioria não conhece, ficaria muito confuso aqui, né, nessa questão. Então, vamos lá. O primeiro trecho, tranquilo, né? Ao longo do desenvolvimento, eu posso revisar artefatos, objetivando garantir que eles te apresentem aí uma qualidade mínima. Beleza, não apenas o código, mas outros artefatos podem ser revisados. Tranquilo isso daí, ninguém deve ter tido dúvida. O problema é ali do final para frente, né? Os defeitos encontrados, pessoal, referem-se às faltas. Os defeitos encontrados pelas revisões, né, referem-se às faltas. Sim. Por quê, pessoal? Porque quando você está revisando, inspecionando um artefato ou um software, tá? Pode ser um artefato, sei lá, um artefato de requisito ou o próprio código do seu software. Você está olhando a implementação daquilo. Você está olhando, digamos assim, internamente, para a estrutura interna daquele artefato, como ele foi escrito, como ele foi implementado. Então, se você encontrar algum defeito, ele usou defeito aí, né, de maneira lato, né, de maneira larga. Se você encontrar algum problema através dessa revisão, você está encontrando uma falta. Porque uma falta, é o que eu falei para vocês, é aquele aspecto interno do seu dispositivo, do seu sistema, do seu ambiente. Certo? Por exemplo, você está inspecionando ou revisando um código, você olha para o seu código e diz, opa, essa variável aqui ela não foi corretamente inicializada. Isso é um defeito, isso é uma falta que pode ou não se manifestar lá na frente para o seu usuário, caso essa variável seja lida, por exemplo. Então, realmente, está correto isso daí. Defeitos encontrados por revisões, quando você está olhando ali por trás do seu sistema, nas especificações dele, no próprio código do software, se referem às faltas, ao aspecto interno. Agora, os defeitos encontrados por testes são falhas de software? Sim, pessoal, e a questão até justificou, e justificou corretamente. Porque testes avaliam a manifestação observável. Avaliam a qualidade do seu software comparando o comportamento esperado, ok, que você esperava, né, através das especificações, com o observado. Teste, pessoal, é algo que você bota para rodar. É verificação e validação dinâmica. Você coloca o seu software para rodar e diz, eu estou testando o meu software. Então, roda lá a bateria de testes em cima daquela aplicação. Se algum erro acontecer, você vai observar aquele erro. E a manifestação observável, esse aspecto externo, é o que a gente chama de falha. Ok? Gabarito dessa questão, pessoal, verdadeira. Entenderam como é que isso daí é cobrado em prova? Vocês têm que entender esses conceitos de que falta é o que está por trás, é o aspecto interno, erro é o aspecto intermediário de instabilidade e falha é o que se manifesta como uma observação para o usuário. Correta essa questão, ok? Beleza, mais uma cobrando essa história aí, né, de falta, erro e falha, pessoal. Tá, segundo o I3E, falei para vocês, né, toda essa história aí foi tirada de uma norma técnica do I3E. Defeito é um ato inconsistente cometido por um indivíduo ao tentar entender determinada informação, resolver um problema ou utilizar um método ou uma ferramenta. Erro é o comportamento operacional do software diferente do esperado pelo usuário e que pode ter sido causado por diversas falhas. Falha é uma manifestação concreta de um defeito em um artefato de software, ou seja, é qualquer estado intermediário incorreto ou resultado inesperado na execução de um programa. Pessoal, bom, ele usou os três conceitos que a gente acabou de estudar, né? Falta, erro e falha. Tá correto?
Não, né, pessoal? Quem leu com calma aí já deve ter percebido que ele trocou os conceitos. Vamos ver aqui com calma. Defeito é um ato inconsistente cometido por um indivíduo ao tentar entender determinada informação ou resolver um problema, etc. Não, pessoal. O estado inconsistente, um estado de instabilidade, quando você tenta interpretar uma informação, é o que a gente chama de erro. Aquele estado relacionado a interpretar uma informação errônea é o que a gente chama de erro e não defeito, ok? E ele continua ali, depois do ponto e vírgula. Erro é o comportamento operacional do software diferente do esperado pelo usuário, que pode ter sido causado por diversas falhas. Não, tudo errado de novo, né? Na verdade, falha é o comportamento operacional diferente do esperado. Ou seja, o cara observou um comportamento que era diferente do que ele estava esperando e do que estava especificado. Isso é falha. Ok? E uma falha, ela pode ter sido causada por diversas faltas, que é o que está por trás internamente, certo? Então errou de novo. E a questão continua errando. Ó. Falha é uma manifestação concreta de um defeito em um artefato de software, ou seja, qualquer estado intermediário incorreto. A gente sabe que estado intermediário não é falha, pessoal, é erro. Então, resumindo, questão falsa, questão errada. Tentem pegar ela e destrinchar aí, fazendo um paralelo com o que a gente acabou de estudar lá, essa história de falta, erro e falha, ok? Tem diversos errinhos aí, trocando os conceitos nessa questão um pouco grande aí, né? Com um texto um pouco grande, que torna ela falsa. Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido. Essa foi a parte mais importante aqui desse trecho introdutório, porque costuma cair. Olha só, caiu em 2008 lá no CESP. Não estou dizendo que é o assunto que mais cai de qualidade de software não, tá, pessoal? Com certeza a gente vai ver trechos dessa aula aqui que são muito mais importantes do que isso daqui. Mas já caiu em prova isso daqui algumas vezes, então não se esqueça, ok? Falta, erro e falha. E a gente viu também toda aquela parte introdutória de tipos de manutenção, contextos e objetivo aqui de qualidade e teste de software, ok, pessoal? A partir do próximo trecho, a gente vai estudar o processo de verificação e validação que costuma confundir muita gente, ok? A gente volta daqui a pouco para ver isso, pessoal. Até já.